deuses babacas, vingança, um protagonista nervoso e, claro, muita violência. Isso até então definia a franquia God of War. Até que em 2018 o jogo recebeu um soft reboot, que traduzindo seria um reinício leve, diferente de um reboot, que seria basicamente um reinício completo. Aqui nós fomos apresentados a personagens novos, trama nova, mitologia nova e uma gameplay nova. E eu vou te dizer, os caras acertaram em cheio. A gameplay hack and slash já estava saturando a saga. A ideia de fazer um soft reboot foi genial, e tudo que foi acrescentado aqui foi mais do que bem-vindo. Inclusive esse é meu God of War favorito. Esse jogo fez muito bem para a franquia, arrecadando ainda mais dinheiro, conquistando novos fãs e também consagrando ainda mais a Santa Mônica. God of War. 4 anos depois, em 2022, chega às lojas God of War Ragnarok, e prometi encerrar a saga da mitologia nórdica e nos trazer algumas respostas. E bom, será que ele fez isso? Antes que a retenção do vídeo caia, por favor, deixe seu like e se inscreva. Tanto o meu Instagram quanto o Instagram do Conversa Elegante, além de estar aparecendo na tela, também está na descrição. E se você tem LinkedIn, eu peço encarecidamente que você me siga por lá também. As thumbnails e os temas dos próximos vídeos vão sempre sair no LinkedIn antes. E agora sim, bora pro vídeo. O jogo já começa com o pé na porta, em uma perseguição absurda contra Freya, simplesmente de tirar o fôlego. Logo depois de despistarmos ela, o jogo mostra como Atreus amadureceu nesse intervalo de um jogo pro outro. E então o jogo entrega algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante. Gente, o Kratos deu um sorrisinho. Ele deu um sorrisinho. Antes de entrar nas novidades da gameplay, eu preciso comentar algo que me fez muita falta. Não ter uma explicação do porquê nós perdemos nossas armaduras, talismã e golpes rúnicos foi algo que me incomodou bastante. Eu à primeira vez estranhei muito voltar a jogar com Kratos, porque eu estava lento, pesado e muito fraco, me fazendo sentir que todo o meu progresso no jogo anterior não valeu de nada. E tudo bem, você pode dizer que isso é um elemento de gameplay que qualquer jogo tem, mas aí é que tá, God of War não é qualquer jogo. Uma das coisas que eu sempre admirei na franquia era o jeito de como eles introduziam elementos de gameplay dentro da narrativa, sendo com uma dica de aonde ir. Achei. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. Ou de que você deve explorar o mapa antes que você não possa. Pra onde vamos agora, cara? A gente ainda não precisa ir até o templo. Pode ser a nossa última chance, pai. Você tem alguma coisa pra resolver? Chat, o jogo falou a famosa. Mas enfim, isso não me agradou, mas ainda dá pra passar um pano. Por enquanto. Antes de chegarmos na casa deles, Atreus comenta sobre Fenrir, e nesse momento me perguntei, nossa, mas eles já têm contato com ele? Pra quem não sabe, Fenrir é um dos filhos de Loki na mitologia nórdica original. E se Atreus é o Loki, e Loki é o Atreus, o que foi que aconteceu? Chegando na casa deles, descobrimos que Fenrir é aparentemente um lobo normal. E infelizmente ele acaba morrendo. Atreus, desolado pela perda, sai para enterrar o lobo. Kratos, enquanto tenta dormir, tem uma visão com ninguém mais ninguém menos do que a Faye, sua falecida esposa. E eu tenho que dizer, isso foi uma surpresa. Não por sua aparição, mas sim pelo seu design. Porque no God of War 2018, os personagens viviam comentando que a Faye era uma grande guerreira temida que empunhou o Leviatã e lutou contra a tirania de Asgard. E meio que o visual dela não passa muito isso, sabe? Mas eu admito que isso é encheção de saco minha. Kratos acorda da visão e percebe que Atreus ainda não voltou. À procura dele, nós nos deparamos com alguns inimigos. E aqui já dá pra notar uma não muito chamativa mudança no machado. Agora você pode segurar triângulo para energizar a arma. Algumas animações estão um pouco diferentes e na gameplay em geral dá pra sentir que os golpes estão um pouco mais fluidos. Menos na Fúria Espartana, que aqui por algum motivo não tá muito legal não. Eu pelo menos senti que os golpes dela não encaixam tão bem assim nos inimigos. Também foram adicionadas novas interações com o cenário, podendo jogar pedras, árvores, subir, pular, descer e tudo isso sem parar de bater nos inimigos. Depois desse mini tutorial nós acabamos encontrando o primeiro boss do jogo, que aparentemente é só um urso, mas depois de quase matá-lo, descobrimos que na verdade esse urso é o próprio Atreus. Admito que isso na hora me deixou bem surpreso, mas me deixou com ainda mais certeza de uma outra coisa que eu já suspeitava. Depois de uma noite um pouco tumultuada, Kratos e Atreus chegam em casa e tentam dormir, até que isso acontece. Who's that? Your ball.
Toda a sequência dessa cena é muito tensa. Você sente que a qualquer momento algo pode acontecer. E seria ainda mais tenso se antes do jogo lançar já não tivesse lançando God of War 3 Ragnarok no camelô. Ainda não era nem novembro e a Sony teve a brilhante ideia de enviar na metade de outubro o jogo para um monte de influenciador. E depois de trocar uma ideia com Thor, alguém bate na porta. Admito que à primeira vista eu estranhei o visual do Odin, achei ele bem magro. Tinha um pensamento um pouco diferente. Enfim, o pai de todos começa seu monólogo, e então propõe algo que com certeza ninguém esperava. O que quer? Que tal paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. Mas isso aqui é algo que todo mundo tinha certeza. O que me diz? Não. Seja rápido. Até que enfim. Só antes disso, e você pode se perguntar, nossa, mas a proposta do Odin era muito boa, por que cargas d'água o Kratos não aceitou? Eu vou explicar o que eu entendi. Desde o início de God of War, a principal causa do sofrimento do Kratos foi o acordo que ele fez com Ares. E agora, depois de tudo que ele passou, tu acha mesmo que por mais boa que seja essa proposta ele vai aceitar? Com certeza não. Eu esperei por isso. Essa luta é tudo que nós esperávamos. Violência, porradaria e... Kratos sendo derrotado e depois reanimado. Se você parar pra pensar, é legal o conceito, mas pô, Kratos perdeu então? Você pode dizer, ele só não tava afim de lutar. Tá, então só porque ele não tava afim de lutar, ele vai morrer e deixar tudo pra trás? Pra mim isso não faz sentido. Se isso tudo não fosse um joguinho do Odin, o Kratos teria morrido. Mas beleza, continuando a luta, acontece um choque entre as duas armas, que cria um raio congelado muito legal. Aqui, ao longo da luta inteira, o Thor fica falando coisas do tipo... Você tem que ser melhor que isso. Onde está o tesão pela luta? Já entendi porque os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o Deus da guerra. Até mais. Após Kratos chegar em casa, Atreus conta que Odin o convidou para conhecer Asgard, e que ainda por cima pagou pelos estragos na casa. E uma coisa que eu não havia comentado. Antes da luta começar, Odin revelou que Atreus estava procurando pelo Tyr, que supostamente está vivo. Kratos questiona por que ele escondeu isso dele, e Atreus diz que ele seria contra, e também explica que eles precisam ir até Svartalfheim procurar pelo Tyr. Mimir diz que Odin bloqueou as viagens entre reinos, e que não teria como eles chegarem lá. Atreus diz que já pensou nisso e que Sindri já está trabalhando numa solução. Kratos, um pouco relutante, acaba aceitando, e assim iniciamos nossa busca pelo Tyr. E então o jogo nos libera para jogar com as lâminas do caos, que também estão diferentes. Algumas animações de golpes únicos do primeiro jogo foram reaproveitadas como golpes normais aqui. Além de que no God of War Ragnarok nós temos apenas 4 golpes únicos para cada arma, 4 leves e 4 pesados, sendo que no God of War 2018 nós tínhamos 6.
E você pode pensar que não é tanta diferença assim, mas convenhamos, de um jogo pro outro nós esperamos evolução, né? Além de que boa parte desses golpes rúnicos são reciclados. Devo dizer que nesse aspecto a Santa Mônica me decepcionou bastante. Me conta aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso. Chegando na casa do Sindri, ele explica que ele criou uma máquina que junto com os olhos de Bifrost e do Mimir vai liberar a viagem entre reinos. E não é que dá certo, mas vamos combinar. Isso foi uma bela facilitada de roteiro. Agora que chegamos em Svartalfheim, eu devo dizer que aqui o jogo cai bastante. É legal explorar esse reino novo, mas depois de 1 hora jogando aqui eu já tinha me enjoado. Poucas coisas relevantes acontecem durante essa busca ao Tyr. Depois de explorar uma caverna enorme, matar centenas de inimigos e derrubar milhares de portas, nós finalmente o encontramos. Tyr! Que brincadeira é essa agora? Essas lâminas, eu sei que você é matador de deuses. E aqui o jogo subverte as nossas expectativas, porque o Tyr ele é um bosta. Se afaste. Tyr! Ah, você me conhece. Você matou o Mimir! Fiquem longe de mim! Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Sim, eu sei que ele não é o Tyr de verdade, mas convenhamos, ele não é muito diferente do Tyr do final do jogo. Então eu me pergunto, esse cara fazendo yoga é o mesmo cara que nos foi descrito no God of War 2018? O deus que lutou ao lado dos gigantes e era conhecido por bravura e sabedoria? O Tyr é um personagem que foi completamente descaracterizado de um jogo pro outro. Eu até entendo esse Tyr ser um bunda mole, mas esse aqui não. Tá difícil de dormir. Antes de continuar, eu queria agradecer pela força que o primeiro vídeo recebeu. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, deu like e deixou sua opinião. Logo aqui no início, para não iludir ninguém, eu queria dizer que eu vou separar essa análise de God of War em 3 partes, sendo essa a segunda. E eu sei que isso pode ser chato, mas como sou eu que edito, elaboro o roteiro, gravo, faço as thumbs e ainda interajo com vocês, fica bem maçante e cansativo ficar só em um único vídeo por muito tempo. Além do canal ter um hiato muito grande de um vídeo pro outro. E por favor, deixa o like nesse vídeo aqui também. Vamos fazer ele bater os números do primeiro, pra valer a pena trazer cada vez mais. Agora bora voltar pro vídeo. Você não pode chegar desse jeito. Aqui o jogo nos mostra a amizade que Atreus e Sindri criaram nesse intervalo de um jogo pro outro. E essa é a primeira vez que nós jogamos com Atreus. E isso é algo que eu apostei que teria desde o primeiro trailer do jogo. E infelizmente antes do God of War Ragnarok sair eu tomei spoiler. Por motivos que eu expliquei no vídeo passado. E te falar que a gameplay com Atreus é bem divertida. Nós podemos escolher atacar de longe ou de perto. Além do combate com ele ser mais rápido do que o combate com Kratos. Os movimentos do Atreus são muito bonitos nesse jogo, muito bem coreografados. Mas também é nítido que ele é um personagem muito mais fraco que o Kratos, então o jogo balanceia isso de uma forma bem inteligente. A gameplay com Atreus era algo que esse jogo pedia, porque por mais que a gameplay do Kratos esteja muito refinada aqui, o jogo precisava de um diferencial grande, por isso mesmo que eu acreditava tanto que teria. Depois de trocar uma ideia com o Jormungandr, nós finalmente reencontramos a Freya. Atreus tenta recrutá-la, porém não dá muito certo. Pelo menos ela o deixa vivo. Retornando à casa do Sindri, Atreus mente pro Kratos onde ele estava. E agora eu quero que você repare bem nessa cena. Isso é uma linguiça? É, por aí. Eu lembro que comida era melhor. Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Conseguiu perceber o clima leve e descontraído que esse momento passa? Esse tom nunca foi usado em nenhum jogo anterior de God of War. O que eu quero dizer é que God of War tinha uma atmosfera dramática, que aqui parece mais uma sitcom. E o que eu quero dizer é que não é só o Kratos que perdeu a sua essência. O God of War em si perdeu a sua essência. Eu sei que teve muita gente que comentou no vídeo passado sobre o Kratos estar mais bonzinho e que isso faz sentido com o crescimento do personagem. E eu concordo que ele evoluir e se tornar uma pessoa mais aberta e mais calma e mais paciente faz sentido com o crescimento do personagem. Mas agora tu não pode modificar a essência do personagem, aquilo que sempre vai ser característico dele. Por mais calmo e controlado que o Kratos estava no God of War 2018, isso não impediu ele de matar um dos filhos do Thor. O Kratos lutava por autodefesa, e mesmo assim ele não era sádico, mas isso não impedia ele de matar. E a cena em que o Ratatoskr aparece foi cogitada para ser cortada do jogo. Que físico impressionante! Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagino eu. Se você for reparar, o Ratatoskr é o único personagem fofinho e animado que esse jogo tem. Ele é deslocado. Existe um motivo para esse personagem ter permanecido no game. Eu vou deixar a matéria que explica isso na descrição.
No último jogo, Alfheim estava dominada pelos Elfos Escuros, o que fez com que nós olhássemos para eles como os vilões da história. Dessa vez, os Elfos Brancos assumem esse papel, o que em um primeiro momento você pode achar estranho, visto que eles eram os mocinhos no jogo passado. Mas será que eles eram mesmo? Essa parte do jogo é muito interessante, porque ela questiona qual é o lado bom e qual é o lado ruim nessa história. Todo esse tempo eu achei que o Rei Elfo Escuro... que os Elfos Escuros eram... Tyr, Sim? a gente ajudou o lado errado. Tem certeza que essa é a pergunta certa? Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato. O que acha, Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu não sei. Então é melhor não escolher um. Os diálogos nessa parte do jogo são muito bem escritos. Se o Tyr tivesse tido mais momentos assim no jogo, ele com certeza teria sido um personagem melhor. Também temos outro momento muito bonito aqui, onde o Kratos fica tentado a entrar na luz de Alfheim novamente. O que foi? Eu ouvi alguma coisa. Pai, ela... se foi. Se foi. Vamos. Eu consegui comprar e me conectar completamente com essa cena. É uma fragilidade muito bem construída e que faz muito sentido com o personagem. Depois de quebrar centenas de cristais e matar milhares de elfos, nós finalmente encontramos o que viemos procurar. Aqui descobrimos que a profecia do Ragnarok está errada, e que na verdade o Ragnarok vai apenas destruir Odin e Asgard, e tudo isso graças ao Tyr e ao campeão dos Jotnar. Tyr fica extremamente revoltado com tudo isso, e diz que ninguém vai controlar o seu destino. Voltando para casa do Sindri, Atreus tenta dormir, e aparentemente ele sonha ou se teleporta para o Bosque de Ferro, onde ele encontra ninguém mais ninguém menos do que a Angrboda. E assim começa a parte mais chata desse jogo. Tudo aqui parece ser mais longo do que o necessário, além de que a Angrboda nos promete respostas e não demora muito para descobrirmos que ela não sabe de muita coisa também. Atreus descobre que Kratos vai morrer durante o Ragnarok, e fica bem revoltado com isso. Angrboda também revela que alguns gigantes colocaram suas próprias almas nessas esferas, enquanto outros fugiram do Odin se mudando para outras terras. Atreus tem alguns momentos bem cômicos aqui, enquanto ele tenta cortejar a Angrboda. Aê, Matou uma flor? É um presente. Obrigada, mas... pode ficar. Depois de matar centenas desses parasitas, nós nos deparamos com a avó da Angrboda, que diferente dela, realmente é uma gigante. E essa com certeza foi a minha boss fight favorita de todo o jogo, porque aqui nós usamos o cenário de uma forma muito criativa, junto com as flechas do Atreus e as habilidades de Companion. Após problemas de família, se inicia uma corrida sensacional entre o Atreus e a Angrboda em uma trilha sonora e um visual muito lindo. Esse momento é muito artístico. E após chegar em casa aparece esse sinal de bola. Tô brincando, né, pô? E após essa gigantesca aventura, Atreus decide voltar pra casa e se teleportar de volta. E aparentemente isso daqui não era um sonho, ele realmente se teleportou pra lá. Como ele fez isso é um mistério tão grande quanto a morte da Fei. Atreus acaba pensando na casa errada e acorda em Midgard, e se depara com alguns inimigos. Após derrotá-los, isso acontece. O que estava pensando? Eu queria ver o Fenrir. 2 dias. Eu... Não minta pra mim de novo! Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo! Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar, mas precisa confiar em mim. Você tinha segredos e eu confio em você. É diferente. Por quê? Escondeu coisas? A mamãe também, você tinha motivos e eu também tenho. Por que não pode? Aqui dá pra notar que a moral do Kratos tá bem baixa pro filho dele falar desse jeito. É interessante ver como eles estão desconectados nessa parte do game. E isso é tanto culpa do Atreus quanto do Kratos. Se eles tivessem sido mais sinceros um com o outro desde o início do jogo, muita coisa poderia ter sido diferente. Após derrotar esses inimigos, começa a chover Valkyria do céu. E mais pra frente descobrimos que essa Valkyria na verdade é Freya. Toda a agonia, toda a violação possível. Não!
em sua mente! Atreus se feriu. É legal ver como qualquer um derrota o Kratos nesse jogo. Depois de uma DR, Kratos e Freya decidem entrar em trégua por enquanto. Isso porque eles entram numa missão até Vanaheim junto com Brock, para conseguir quebrar a maldição que deixa Freya presa em Midgard. Chegando em Vanaheim, Freya precisa se transformar em um pássaro para burlar a maldição do Odin. Avançando no jogo, conhecemos Freyr, o irmão mais novo de Freya. Ele seria um personagem perfeito para receber um arco e se tornar um líder melhor no processo. É uma pena que isso não acontece. E aqui nós temos alguns diálogos que todo mundo que é fã de God of War caiu da cadeira. O nome dele era Deus. Quando éramos garotos, ele foi levado por 2 deuses obcecados por uma profecia. Os deuses da minha terra sempre costumavam matar. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha sobrevivido, já era tarde demais. Sei que Baldur não era perfeito, mas ele era meu. Eu sei. Você sabe. Acha que tem a mínima ideia da dor de perder um filho? Sim, eu tenho. Teve outro. Antes do Atreus. O nome era Calliope. Calliope. O que houve? Foi há muito tempo. Esquece. Eu nem devia ter. Senhoras e senhores, esse momento é de encher os olhos. Kratos falando sobre seu passado de uma forma tão aberta não é só um momento fanservice, mas também é um momento que mostra o crescimento e o amadurecimento do Kratos como personagem. Durante essa jornada por Vanaheim, o elo entre Freya e Kratos que parecia perdido é remendado de uma forma muito bonita. Também é interessante citar o respeito que o Kratos tem pela Freya. Ele com certeza não diria essas coisas pra qualquer um. Depois de uma luta absurda contra Nidhogg, que eu achei o boss mais difícil do modo história, Freya finalmente consegue se libertar e dar seu veredito ao Kratos. Eu acho que é o momento em que eu perdoo ou mato você. Pra ser honesta, eu não consigo nenhum dos dois. Ainda tem uma parte de mim que está tão furiosa! E sempre vai estar! O ódio nunca vai passar! Mas não. Não é você quem tem que morrer. Tudo o que aconteceu entre nós. Não se explique. Não pra mim. Não por isso. Essa foi de longe a minha parte favorita do jogo. A atmosfera dramática que nós tínhamos no God of War 2018 é trazida de volta aqui. E diferente da parte tangribuda, aqui tem diálogos que realmente desenvolvem a história. Não me arrependo de ter salvado sua vida. E nunca vou. Mas viver ou morrer devia ter sido uma escolha sua. Após voltar para casa do Sindri, Atreus consegue passar de todos os limites. Fale a verdade! A verdade é que você tá sendo um otário! Você mentiu pra todos nós! Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz! Desde quando você fica do lado dele? Tô do lado de quem tá sendo sensato! Eu só tava pensando em ver o Odin. Mas juro que é por um bom motivo. Não há razão para querer ir ver o Odin. Ele vai confundir a sua mente. Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Me deixa em paz. Ouça! Me solta! Ouça! Solta! Agora! Inferno é essa? Atreus! É o Sindri! Só tenta se controlar! Vai! Garoto! É legal comentar como ele está dominado por seus sentimentos, agindo de forma totalmente irracional, um pouco similar com o que aconteceu no God of War 2018 após Atreus descobrir que ele é um deus. Depois de literalmente cair em Asgard e escalar uma montanha gigantesca, nós conhecemos o melhor personagem introduzido nesse jogo. Olá. Oi. Então, qual parte do muro gigante te fez pensar? Ah, eles devem querer visitantes. O pai de todos te mandou? Ah, sei. Acho que eu vou soltar você. Não. Não. É, vou soltar você. Adeus. Espera.
pai de todos vai ficar furioso quando souber que você matou o convidado dele. De todas as adaptações dos deuses nórdicos, eu devo dizer que o Heimdall foi o maior acerto dos caras. Por mais que ele seja um babaca mimadinho, ele é um dos poucos personagens que conseguiu peitar o Thor. Esse conceito dele conseguir prever os movimentos dos adversários, além de ser muito style, se estende à personalidade dele. Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer. E já tô vendo que você tá ansioso pra provar quem é. O seu jeito supersticioso é algo muito nítido. Após Atreus tomar uma surra, Thor avisa que o garoto é convidado do pai de todos. Heimdall tenta peitar ele, porém a postura não dura muito tempo. Odin chega e questiona por que Atreus está cheio de lama. Heimdall diz que ele vai traí-lo, porém Odin já espera por isso. Logo depois nós somos convidados a conhecer Asgard. E assim se inicia o que era pra ter sido Ragnarok. Antes de nós prosseguirmos, eu preciso comentar que eu esperava um pouco mais de Asgard. Vai dizer que tu não tinha imaginado um reino divino com diversos deuses. Esse lugar tá mais pra uma vilinha nórdica do que pra qualquer outra coisa. Vanaheim, antes de ser abandonada, parecia ser mais bem desenvolvida que esse lugar. Enquanto Odin nos apresenta o local, ele acaba deixando escapar uma frase bem comprometedora. Acho melhor não falar do meu pai. Com a minha ex-mulher e meu ex-empregado insatisfeito, ele não deve receber opiniões muito neutras. Como ele sabe que a Freya faz parte do time do Kratos agora? Sim, essa frase é uma dica pra nós descobrirmos o plot twist mais pra frente. Mas tu acha mesmo que o pai de todos, que é um dos caras mais manipuladores e estrategistas do universo de God of War, vai cometer um deslize desses? Logo após conhecermos Asgard, Odin nos deixa em nossos aposentos, onde conhecemos a filha mais nova do Thor. E dá a entender que ela não gostava muito dos irmãos dela, visto que ela nem se importa de quem matou o irmão dela esteja dormindo no quarto dele. Chegando nos aposentos do Odin, ele nos apresenta uma rachadura na realidade e explica que está a vida toda estudando ela. Também nos apresenta uma máscara que aparentemente está incompleta. Atreus consegue traduzir a máscara e descobre que uma de suas partes perdidas está em Muspelheim. Antes de prosseguir, eu queria explicar que nessa parte do jogo eu já estava sem nenhuma esperança de ter qualquer ligação direta com a mitologia grega. E essa máscara me fez acreditar de novo. E eu pensei, será que essa rachadura vai abrir um portal para outra mitologia? Será que tem alguém maior por trás de tudo isso? Será que é Atena? É uma pena que eles enfiam todas essas possibilidades no rabo mais pra frente do jogo. Antes do Odin nos apresentar a máscara, ele dá de presente pro Atreus uma espada mágica chamada Ingrid. E eu fiquei tipo, pô, legal, agora o Atreus tem duas armas. Porém, essa espada não é nada mais nada menos que um Companion. E isso nem faz sentido, sendo que o Thor veio junto com a gente justamente pra ser o nosso Companion. E eu realmente suspeito que essa espada tinha sido planejada pra ser a arma secundária do Atreus. Só que eles não tiveram tempo de terminar a gameplay dela. Porque não é possível que eles pensaram que se o Odin desse uma espada mágica pro Atreus, o público não iria imaginar e criar uma expectativa de que seria uma arma secundária. Enquanto Atreus tenta contornar a lava, Thor o prende e diz que só vai soltá-lo com uma condição. Se você der like nesse vídeo e se inscrever, é claro, porque assim você me ajuda a manter o canal de pé. Ah, e me segue no Instagram. Fora nós não jogarmos com a Ingrid, sair em uma aventura junto com o Thor se demonstrou bem divertido. Eles têm alguns diálogos e momentos bem interessantes, que desenvolvem essa relação que eles vão criando à medida que eles vão se conhecendo. Porém, o Thor deixa claro que ele ainda não esqueceu o que aconteceu com os filhos dele. E avisa que Atreus ainda vai pagar por isso. Uma coisa que eu deixei passar no último vídeo foi o nascimento da Jormungandr lá no Bosque de Ferro. A Angrboda reaparece aqui e diz que a futura serpente do mundo está crescendo cada vez mais rápido. E praticamente é a única coisa de relevante que ela diz nessa parte. Depois de muita procura, nós finalmente encontramos a parte perdida da máscara. Retornando a Asgard, Odin conta que a fenda ficou mais forte. Atreus o questiona perguntando o que exatamente ele estava procurando. Odin explica que assim que Atreus conseguir traduzir o resto da máscara, ele vai contar tudo pra ele. Toda essa parte de Asgard que nós jogamos com Atreus é muito bem encaixada na narrativa do jogo, pois nós vemos de perto esses entre aspas vilões da história. E entender que fora o Heimdall, God of War Ragnarok não tem vilões. Os deuses Aesir são praticamente só uma família com problemas. O próprio Odin só tá procurando respostas sobre si mesmo. Até certo ponto do jogo, ele não matou ninguém, nem fez algo que poderia ser considerado maligno. Eu sei que o Odin ferrou com a Freya, ordenou que matassem os gigantes, etc. Mas dentro da história do God of War Ragnarok, ele tava apenas correndo atrás do objetivo dele. Eu sei que o assunto, o que é um vilão, é bem complexo. Por isso eu peço que vocês deixem sua opinião aí nos comentários. O Odin é um vilão?
Voltando pro Kratos, ele conta pra Freya que tem um plano pra resgatar o Atreus. Explica que ela precisa ajudá-lo a encontrar as Nornas. Depois de uma aventurinha em Midgard, e após sair de um genjutsu, nós nos deparamos com um cavalo marinho que nos leva até o covil delas. E depois delas atormentarem o Kratos e a Freya mais um pouquinho, elas revelam que Heimdall planeja matar o Atreus em Asgard. E aqui o jogo foi bem esperto, pois ele coloca o Kratos na mesma perspectiva que a Freya quando ela procurou as Nornas. Aqui também é levantado um conceito que eu aprendi assistindo os vídeos do Hamlet, que ele chamou de o paradoxo do profeta. A questão é, a profecia só se realiza porque o profeta manipulou o protagonista fazendo com que ele tomasse decisões que o levassem até a profecia? Ou a profecia se realizaria de qualquer forma? Me fala aí embaixo qual a sua opinião sobre isso. Voltando pra casa do Sindri, Kratos diz que está decidido a matar o Heimdall. Porém, todos avisam que não é tão simples assim, pois ele consegue prever os movimentos. Então, como Kratos vai derrotá-lo? Após trocar uma ideia com os anões, Brock explica que Kratos precisa de algo que bagunce os sentidos de Heimdall. Então ele sugere que Kratos vá até a Dama do Lago para forjar uma nova arma. E esse momento do jogo me deixou intrigado, porque eu pensei, vai ser difícil pro roteiro dar um artifício pro Kratos para derrotar o Heimdall, sem que fique forçado, entende? Algo que eu não havia mencionado é que o Sindri revela pro Atreus que o Brock morreu no passado. Porém, o Sindri conseguiu trazê-lo de volta à vida, mas sem uma parte de sua alma, e é por isso que ele é azul. A caminho da forja, Brock diz que quer levar o som do vento de presente pra Dama do Lago. Kratos e Mimir ficam intrigados e perguntam como que isso é possível. Brock explica que a natureza de uma coisa é mais importante do que a forma dela. Depois de uma longa caminhada, nós finalmente encontramos a Dama do Lago. E aqui nós recebemos a nossa arma nova, que é bem semelhante à lança espartana do Ghost of Sparta. Mas o que chama mais atenção nesse momento é isso aqui. Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem tava aqui. As sereias não falam com corpos físicos, e sim com uma parte da alma. Uma parte especificamente que você não deve ter. Que merda. Que porra! Droga, Sindri, seu mentiroso de uma figa! Que merda você quer? Ela precisa da bênção. É, bom, quem ia nos dar a bênção acabou de vazar daqui. Ela precisa da bênção de um grande ferreiro. O quê? Não, eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa, não a forma. Que essa arma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. E que ela repouse quando terminar sua tarefa. Esse momento é indiscutivelmente profundo e muito bonito, pois ele mostra o respeito que o Kratos tem pelo Brock e demonstra como ele o considera um amigo. Agora, falando da lança Draupnir, eu achei uma arma bem divertida de se jogar. O conceito dela se multiplicar é muito interessante, porém não supriu a minha vontade de jogar com Mjolnir, né? Mas enfim, isso eu comento mais pro final do vídeo. Pode falar agora? Só quero conversar. Odin aparece e propõe paz mais uma vez. Kratos obviamente nega e não dá a mínima, mas agora o Odin não leva numa boa. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Não liga pros mortais. Você só consegue ligar pra si mesmo, pro monstro que mata sem nenhum motivo. Olha, o Odin falou algumas verdades ali. O Kratos matou uma galera inocente. Por mais que ele esteja procurando por redenção, isso não muda todas as vidas que ele arruinou. Chegando em casa, Kratos ao tentar dormir tem uma visão com a Faye, que de novo não nos traz nenhuma resposta. Porém demonstra como ele está frustrado com tudo que está acontecendo, porque ele já perdeu a Faye, ele não quer perder o próprio filho também. Esse é o momento mais inseguro do Kratos de toda a saga God of War, sem dúvida nenhuma. Voltando pro Atreus, descobrimos que a última parte da máscara está supostamente em Helheim. Porém, antes de ir, ele cobra respostas do Odin. Então ele explica que a fenda provavelmente é o início do universo. Também conta que a motivação dele é encontrar respostas sobre si mesmo. Como, por que eu estou aqui? Qual é o meu destino? Já deixou o like no vídeo? Essa motivação do Odin foi muito bem escrita. Toda essa trama da máscara e da fenda foi algo que me prendeu por muito tempo ao longo do jogo. Porque eu não fazia
ideia aonde a trama poderia ir com isso. E depois do God of War 2018 ter nos trazido tantas perguntas, eu esperava que pelo menos a sua sequência traria mais respostas do que mais dúvidas. Agora, observe essa cena. E tem uma pessoa perfeita para ir com você. E aí eu te pergunto, por que esse clima de mistério pra simplesmente mostrar a Turd, hein? Se fosse só o Atreus e o Heimdall, toda essa sequência em Helheim teria sido muito mais tensa, porque a qualquer momento o Atreus poderia ser atacado, visto que nós sabemos que ele planeja matá-lo. Bem, após uma aventura congelante, a máscara nos leva até um lobo gigantesco acorrentado. Atreus supõe que a máscara esteja atrás dele, então após libertá-lo, ele acaba fugindo. E depois disso, por algum motivo, a máscara para de brilhar. Então eu pensei, será que a parte que falta tá dentro do estômago desse lobo? Porém, mais pra frente o jogo revela que na verdade o Atreus apenas errou a localização mesmo. Mas a pergunta é, então por que a máscara os levou até lá? Sinceramente, isso parece mais uma desculpinha do jogo pra nos levar até Helheim pra libertar o Garm, porque em nenhum momento é explicado por que a máscara levou eles até lá. Também preciso comentar que antes de libertá-lo, Atreus diz isso. Eu sinto o que ele tá sentindo. É coisa de gigante. Olha, ele só quer ser livre. E mais pra frente nós descobrimos que o Garm não tem alma. Então, como ele consegue sentir o que ele tá sentindo, sendo que lá atrás, no Bosque de Ferro, o jogo deixou implícito que o Atreus não consegue sentir animais que não têm alma, hein? Após chegar em Asgard, Atreus conversa com o pai de todos, que explica que soltar o Garm foi um erro gigantesco, porque ele consegue abrir buracos entre os reinos. Então Atreus diz que quer voltar pra casa. Odin aceita numa boa e diz que Atreus sempre será bem-vindo quando quiser voltar. Logo na chegada já é possível ver o estrago que o Garm tá fazendo. Depois de Atreus se reencontrar com Kratos, eles decidem voltar para Helheim para dar um jeito em tudo isso. E após uma luta épica, nós finalmente derrotamos o Garm. Ou não, porque aparentemente ele é imortal. Vocês lembram do Fenrir, o lobo morto do Atreus? Então, lá no Bosque de Ferro, o jogo deixa subentendido que o Atreus colocou a alma do lobo em sua faca. Então, já que esse lobo não tem alma e o lobo do Atreus não tem corpo, 2 mais 2 é igual a 4, então por que não unir o útil ao agradável? Então assim o Garm se transforma no Clifford, o gigante com vermelho. Isso aqui é uma sacanagem tremenda, hein? Compara o Fenrir do trailer com o Fenrir do jogo. Antes de ir embora de Helheim, nós temos a reconciliação de pai e filho, que eu achei um momento muito bom, visto que os dois se reconectaram e assumiram seus próprios erros. Chegando na casa dos deuses desempregados, Atreus compartilha os segredos do Odin com todos. Kratos mais uma vez dá pra trás e encarar o Odin. Essa altura do campeonato já não tava aguentando mais, porque uma hora o Kratos decide atacar, outra hora ele decide recuar. Prosseguindo, nós vamos até Vanaheim, e nós finalmente vemos aquela cena do trailer onde Skoll e Hat comem o sol e a lua. E eu vou te falar, que momento decepcionante. Eu esperava que essa cena fosse algo muito mais épico e muito maior. E depois dessa cena você pode mandar eles perseguirem o sol e a lua a hora que você quiser. E isso tirou ainda mais o peso e o propósito desse momento. Após nos separarmos do Atreus, nós finalmente chegamos no momento tão aguardado. Entregando de bandeja a localização. Ora, é a rainha do Visco em pessoa. E você deve ser o papai do mesticinho, né? Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido. E aí? Quer brincar? E eu vou te dizer, que merda, hein? O cara que consegue pegar uma flecha de costas vai cair num truquezinho vagabundo desses. Mas que? Foi mal, pessoal, mas isso aqui não tem como defender, não. Outra coisa que eu achava muito necessário era o momento de fúria do Kratos, porque o jogo vinha plantando essas sementes desde a luta contra o Baldur. Pensa comigo, é difícil acreditar que o Kratos, depois de matar um panteão inteiro, tava com dificuldade de enfrentar mais um deus. Então chegamos agora ao For Ragnarok, e o Thor, durante a luta contra o Kratos, fica provocando ele. Isso! Você tava finalmente me mostrando alguma coisa! Agora quero ver o famoso assassino de deuses! Não se segure! É um insulto! E aí eu pensei, faz sentido, então o Kratos ele tá se segurando desde o God of War 2018 e isso explica ele parecer estar tão nerfado. E se tu vir me falar que esse momento de raiva do Kratos foi quando ele lutou contra o Heimdall,
só pode estar de brincadeira, né? Ele só segurou o pescoço dele até ele morrer. A única coisa digna de um matador de deuses aqui foi ele ter arrancado o braço dele. Fora isso, cadê a característica mais importante do Kratos? Cadê a fúria? Não seria muito melhor se o Atreus derrotasse o Heimdall? Ou pelo menos ajudasse na luta? Porque soa um pouco como se o papai resolveu o problema do filho, sabe? Ah, mas como o Atreus poderia derrotar o Heimdall? Bom, se eles deram uma desculpa tão ruim pro Kratos derrotar ele, não seria tão difícil inventar alguma coisa pro Atreus derrotar ele também. Após uma fuga super scriptada, nós finalmente resgatamos o irmão da Freya. Chegando em casa, acontece essa cena. Agora não tem mais volta. O Odin gerou paz enquanto você não derramasse mais sangue a Aesir. Eu recusei a proposta. Só que ele manteve. Mas agora, vocês não entendem o que está por vir. Agora o Odin só vai pensar em vingança. Mas é claro que o Odin só vai pensar em vingança. Se o Kratos tivesse aceitado a proposta dele, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Se eu terminar o que eu comecei lá, despertar a máscara, obter respostas, talvez seja a nossa saída. Mas eu tenho que ir logo. Tudo o que a gente faz ou não faz é um perigo agora. Mas o Odin precisa de mim. O Odin precisar de um moleque pra traduzir uma máscara é uma forçação de barra gigantesca do roteiro. Sendo que o Odin é literalmente conhecido por conhecimento. Bom, talvez a máscara só funcione na mão de um gigante, mas mesmo assim o jogo nunca deixa isso claro. Mas o Odin precisa de mim. Ele confia em mim. Eu vou ficar bem lá. É impressionante como o irmão da Freya nos é apresentado como um líder incapaz, um bebum, e termina como um líder incapaz e bebum. Chegando em Asgard, Odin nos pergunta sobre a morte do Heimdall. Atreus obviamente mente e diz que não sabe de nada, mas também explica que descobriu que a última parte da máscara está em Niflheim. Então Odin o manda procurar o Thor para ir junto com ele. E após seguir a Turde até um bar, nós finalmente o encontramos. Porém o Deus do Trovão está no fundo do poço. Nesse momento do jogo eu já tinha quase certeza de que nós não mataríamos o Thor, porque o personagem foi humanizado ao longo do jogo inteiro, e teriam que dar uma boa desculpa pro Kratos matar ele. Após uma briga épica de bar, nós finalmente conseguimos ir para Niflheim. E depois de mais uma aventura ao lado do Deus do Trovão, nós finalmente encontramos a última parte da máscara. Mas pro azar do Odin, esse momento é interrompido pela Sif, que faz com que o Thor fique contra o Atreus. Mas graças ao Sindri o Atreus consegue escapar, e ainda ficando com a máscara. O que nos leva a essa cena. Eu sei que sou um fardo. E que quiseram saber por que me tiraram daquele buraco. É pra isso que precisam de mim. Vou pegar minha lança uma última vez e eu vou levar vocês pra Asgard. Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse caminho pra Asgard que você conhece. Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Nada tá fazendo sentido aqui, caramba. Aê! Tô falando com você! Não sabe, cala a boca! Não tem como dizer que esse plot twist não foi bem montado. Eu destaquei durante o vídeo todo quase todas as dicas que plantaram ao longo do jogo de que o Tyr na verdade era o Odin. E cada mínima dica começa a fazer sentido nesse momento. O Odin avisou que só vai pensar em vingança, né? Justo agora? Odin. Largue o garoto e me enfrente! Me dá a máscara! Agora! Atreus! Que pena, menino. Vai ter guerra, afinal. Guerra essa que realmente poderia ter sido evitada. Por favor, ele não pode. Você não pode. Já chega. Eu sei o que você fez. E perdoo você. Mas você tem que parar. Esquece isso, Sindri. A morte do Brock foi chocante. Com certeza algo que o jogo preparou muito bem por baixo do pano. E mais pra frente o jogo revela que o Brock nem sequer terá um pós-vida, pois ele morreu com a sua alma incompleta. E isso torna tudo mais sombrio e deixa sem nenhuma margem pra voltar atrás com a morte do personagem. E após o Kratos ter mais um transtorno de bipolaridade, nós finalmente encontramos o Sindri, ou o que restou dele.
Sindri, eu sinto muito. Não. Eu não quero ouvir. Não sabe o que é sentir muito. A gente vai fazer o Odin pagar por isso. O mesmo Odin que você convidou pra minha casa? Eu dei tudo a vocês. Minhas habilidades, minha amizade, minha casa, meus segredos, meus tesouros. E vocês pegavam tudo. E agora o que eu tenho? Nem a minha família. Lá no início, o jogo nos apresentou a amizade que o Atreus fez com o Sindri e demonstrou como um se importava com o outro. O Sindri desafiou o Kratos e foi quem ficou ao lado do Atreus quando ninguém acreditava mais nele. O Atreus com certeza não é o responsável pelo que aconteceu, por mais que suas atitudes tenham causado isso. Porém o Sindri não se importa se isso faz sentido ou não. Talvez o maior culpado seja ele, porque o Brok nem deveria estar vivo. Porém causar a morte eterna do irmão é muito ódio pra guardar só pra si. Acredito que foi por isso que ele precisou projetar uma parte da raiva dele no Atreus. E após tudo isso, nós finalmente nos encaminhamos para o Ragnarok. Na verdade, literalmente, pois nós vamos até Muspelheim encontrar o Surtur, pedir para que ele se funda com a Sinmara para nascer o Ragnarok. Mas infelizmente, ele se nega e diz que não vai ajudar, pois isso acabaria matando a Sinmara e ele não quer correr esse risco. Vamos. Espere. Essas lâminas. Pode funcionar. Ponha elas bem aqui. E eu viro seu monstro. Parece que tem mais alguém bipolar nesse jogo, hein? Essa foi a maior vagabundagem desse roteiro de longe. E tudo isso porque eles cancelaram uma parte do conteúdo que teria nessa parte do jogo, só porque não ia dar tempo de entregar na data que eles tinham divulgado. Enfim, depois de nós literalmente criarmos o Ragnarok e matar 2 Valkyrias, nós finalmente nos preparamos para a guerra. E o Kratos aqui também tem seu último flashback com a Faye, que é até que legal, porque mostra ela marcando as árvores, pedindo pro Kratos levar a cinza dela até Jotunheim, mas explicar como ela morreu o jogo não explica. Sério, cara, eu acho que isso era o mínimo que eles deveriam nos dar de respostas. Se eu deixei passar alguma coisa que eu não entendi e na verdade eles explicaram sim, por favor, comenta aqui que eu literalmente não sei. A profecia não nos guiou até aqui e nem vai vencer essa batalha. Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo, se esse é o custo da vingança. Que assim seja. Vamos ver quanto tempo esse papinho vai durar, hein? O Ragnarok realmente tem coisas muito épicas acontecendo. Porém, tudo que é épico não envolve a gente. Basicamente, nós só matamos inimigos, avançamos, assistimos algumas brigas de fundo e é só isso. Nós não nos envolvemos nem na luta do Thor contra Jormungandr. Até o momento tão comentado e aguardado dela voltando pro passado não tem nenhuma relevância aqui. Lembra daquele papinho sobre vingança e arriscar tudo, né? Então, o Kratos decide arriscar tudo e salvar os Midgardianos. E beleza, isso não seria condizente com o personagem dele, eu concordo. Porém, essa atitude não tem nenhuma influência na história. Não seria melhor se o jogo mostrasse o preço de fazer a escolha certa? Logo após tudo isso, nós finalmente chegamos na luta contra o Thor. E sério, depois da primeira luta contra ele no início do jogo, eu só conseguia pensar quando nós teríamos a nossa tão esperada revanche. E essa luta acabou não sendo nada demais, muito abaixo da primeira. Após derrotarmos o Thor, o Kratos lança o famoso discurso no Jutsu. Sua filha, meu filho, a chama de amiga. Você não sabe o que eu fiz? Sei! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos. Nós somos destruidores. Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos, nós temos que ser melhores. E beleza, eu já imaginava que nós não mataríamos o Thor. Porém, precisava construir um arco de redenção inteiro pro personagem, pra quando ele finalmente entende que tava trilhando o caminho errado, chegar o Odin e matar ele, sem nem mesmo dar a chance dele se redimir. Então começa a briga com o Odin. E vamos ser sinceros que não é nada demais. Boa parte do moveset dele é reciclado dos Berserkers e das Valkyrias. E outra coisa, aonde tem a sensação de perigo nessa batalha? Nós literalmente invadimos Asgard e derrotamos geral, sem quase nenhuma dificuldade. Nós tínhamos o Ragnarok em si do nosso lado, Fenrir, além disso,
todos os reinos fora Asgard também estavam do nosso lado. Nós tínhamos tudo sob controle desde que nós chegamos aqui. Enfim, após derrotarmos Odin, o pessoal fica com o papinho de que não precisamos disso e o amor venceu. A sorte é que o Sindri foi o único que prestou atenção no discurso do Kratos, então deu o fim nesse velho desgraçado. Então o Surtur finalmente chega e o irmão da Freya morre desnecessariamente. Assim, ó, é só assistir essa cena, eu acho que eu nem preciso comentar, né? A bagaça toda explode e nós acordamos controlando o Atreus. E então nós temos o desfecho final do jogo. Angrboda nos mostra a suposta verdade sobre a Fei, e então o Atreus conta pro Kratos que ele quer encontrar os outros gigantes e conhecer novas terras. E aí temos uma despedida de pai e filho que eu admito, isso aqui foi bem emocionante, tá? O desfecho do jogo pra mim não foi nem um pouco satisfatório. Assim como a explicação das armas estarem nerfadas, o jogo decide deixar a morte da Fei e a rachadura para sua querida interpretação. Eu conheço esse conceito de Mr. Box, onde o roteiro deixa em aberto algum conceito que ele apresentou anteriormente para você ter sua própria interpretação. Mas sinceramente eu acho isso uma porcaria. Para mim, se você apresenta um conceito na história, você precisa explicar e resolver ele em algum momento, não deixar ele aberto. Uma coisa que eu já ia deixar passar é o Kratos se tornar o novo pai de todos pros agora 8 reinos. E te falar que eu achei esse um desfecho muito bom pro personagem. Ele de fato mereceu esse posto. Vamos ver o que o futuro vai reservar para esse novo pai de todos. Veredito, God of War Ragnarok é um bom jogo e um God of War não tão bom assim. Ele peca em diversos quesitos se você for compará-lo com God of War 2018. Além de ser um jogo muito menos polido e com uma história muito menos consistente, faz com que o God of War Ragnarok seja um jogo nota 8 pra mim. Há mais de um ano atrás era lançado God of War Ragnarok, que como vocês puderam acompanhar nas minhas reviews, foi um dos jogos que de longe mais me decepcionou. Mas por quê? Eu preciso admitir que parte dessa minha decepção foi culpa minha, pois minhas expectativas para esse jogo eram enormes. No entanto, além de não conseguirem atender as minhas mínimas expectativas, eles nem sequer entregaram algo parecido com o que eu havia imaginado, ou qualquer fã havia imaginado. God of War Ragnarok, além de tratar o Kratos como quase um coadjuvante na história, também trouxe um clima muito mais leve e menos violento para a saga. A história acaba indo a lugar nenhum, pois o jogo se resume quase inteiramente a essa porcaria de máscara que simplesmente tem um fim sem nem mesmo explicar para que ela servia. Mas por sorte, durante o Game of the Year, nos foi revelada uma DLC para esse jogo, intitulada de God of War Ragnarok Valhalla, que a princípio não me pareceu nada demais, apenas um modo novo que não traria nada de canônico. No entanto, para nossa sorte, eu estava extremamente enganado, pois os desenvolvedores conseguiram trazer uma história que até mesmo superou o jogo base, trazendo de volta os elementos antigos da saga, explicações que há tanto tempo nós queríamos, e o mais importante, desenvolvendo o verdadeiro protagonista de God of War. E é isso que nós veremos nesse vídeo. Por que a DLC Valhalla foi tão boa? Tudo isso depois da vinheta. Quando eu entrei no God of War Ragnarok, eu acabei me lembrando que eu simplesmente não tenho mais os meus saves do PS4, que foi onde eu originalmente joguei o game. Então eu me perguntei, será que eu conseguiria jogar o Valhalla mesmo sem ter terminado a história principal no PS5? Mas por sorte essa DLC é totalmente separado da história principal, mesmo ela se passando logo em seguida aos acontecimentos finais da história. Então após iniciarmos o Valhalla, nos é mostrado uma cutscene onde mostra o Kratos e o Mimir de barco comentando sobre um suposto convite misterioso, os convidando até Valhalla, escrito por um autor também desconhecido. Então após chegarmos nessa ilha, nós perdemos todos os nossos atributos e voltamos basicamente à estaca zero do Kratos, o que faz total sentido, já que a proposta dessa DLC é ser justamente um roguelike, que é um modo muito popular que foi baseado em um jogo de 1980 chamado Rogue, onde o seu objetivo se consistia em explorar e superar níveis onde os inimigos vão ficando cada vez mais fortes, e se você morrer,
volta tudo pro começo. Então, após invadirmos Valhalla, nós sofremos uma espécie de penalidade, que nos deixa ainda mais fracos. E nessa parte do jogo, o Mimir e o Kratos acabam tendo uma conversa bem interessante sobre algo que eu de verdade não esperava que a Santa Mônica fosse explorar tão cedo. Acha mesmo que a Freya teria ajudado a gente? Teria ajudado a gente, te feito repensar? Não sei como evitar ela, pode ser uma coisa boa. Eu não estou evitando ela. Cara, você foi pra Valhalla pra evitar ela. Pelo menos seja honesto com você. Eu não estou evitando ela. Eu valorizo a Freya. Nisso eu acredito. E é bom ouvir você admitindo. Acho que ela também te valoriza, do jeito dela. Ela me considera útil. Não é a mesma coisa. Pra mim, pelo menos, já é óbvio que o Kratos e a Freya serão um casal futuramente em God of War. O que não é algo que me agrada muito, pelo menos por agora. Porque nós recém saímos de uma redenção entre os laços desses dois personagens, após o Kratos literalmente matar o filho dela. Não acho uma ideia de todo mal, porém, na minha opinião, a narrativa foi um precoce e apressado em começar a desenvolver isso logo em seguida. Então, após lutar contra alguns inimigos e subir 1 ou 2 níveis, eu simplesmente não consegui continuar e acabei morrendo. Porém, por sorte, era exatamente isso que o jogo esperava de mim, pois após isso nós temos uma cutscene com a Freya e as Valkyries. Você entrou em Valhalla sem falar com a gente primeiro? Bom te ver também, milady. Era um assunto pessoal e eu não quis te tirar do seu trabalho. Você acessou Valhalla, então vale o meu tempo. Brigaram em casa 3 dias atrás. Kratos de Esparta, convido você para um desafio. Encare o passado para encarar o futuro. Domine Valhalla, domine a si mesmo. E as instruções aqui. E sobre aquele outro assunto, ainda está pensando nele? Estou. Enfim, após sermos convidados para entrar em Valhalla, o jogo finalmente explica o que é esse climão que está entre o Kratos e a Freya. Ela basicamente convidou o Kratos para assinar o mais novo clube de membros do Conversa Elegante, Cafezinho Elegante, onde você terá acesso a ícones exclusivos do canal, além de um chat exclusivo para membros durante as nossas lives do canal em 2024. No Café Elegante, além de todos os benefícios que eu acabei de citar, você ainda leva para casa imagens e fotos de versões betas dos meus vídeos, e também lives exclusivas me assistindo jogar ou editar alguma coisa minha. E chegando no último e mais parrudo nível, o intitulado Cappuccino Elegante, onde você, além de ter acesso a tudo que eu citei até agora, também vai ter a oportunidade de jogar comigo regularmente, interagir no nosso grupo exclusivo do Telegram e ainda receber uma mentoria de 1 hora comigo sobre edição de vídeo, YouTube ou o que você quiser falar. Corre para não perder os valores atuais das assinaturas do Clube Elegante. Esse preço não é fixo e também não é de se deixar passar, não é? Seja elegante e faça parte do nosso Clube Elegante. Ela basicamente convidou Kratos para ocupar o lugar do Tyr como deus da guerra, só que nas terras nórdicas, o que fez com que ele ficasse extremamente abalado, pois nós sabemos muito bem o que aconteceu da última vez, né? E isso acaba contextualizando a jornada do Kratos aqui dentro, que é basicamente enfrentar e superar o passado, de novo. Então, após subirmos vários níveis, nós finalmente chegamos nessa sala. E após o Kratos ter uma espécie de ataque, nós voltamos para o começo mais uma vez. E depois de subir esse inferno de modo repetitivo tudo de novo, nós novamente chegamos nessa sala. Parabéns, meu velho amigo. Você tá indo bem mesmo em Valhalla. Onde está o Mimir? É só isso que você tem a dizer? Depois de tudo... Não consegue pensar em nada fora um oi para uma das suas vítimas especiais? Oi, Hélio. Onde está o Mimir? Como eu vou saber? Por que a gente não procura por ele? De verdade, eu não esperava que nessa DLC eles trariam de volta tantos elementos da antiga Grécia. Não é a câmara de sacrifício? Onde você deixou um soldado ateniense queimar? Nem só pra você fudendo. conseguir passar por ela? Porque como vocês puderam acompanhar a minha análise do God of War Ragnarok, uma das minhas maiores frustrações com esse jogo foi justamente eles negligenciarem toda a base do Kratos. Simplesmente eles não contextualizaram o que foi aquela aparição da Athena ou dos Zeus no God de 2018. E nem mesmo cravaram como que o Kratos chegou na mitologia nórdica, ou o que foi que aconteceu com a mitologia grega. Outra coisa que os caras fizeram foi trazer de volta inimigos e cenários clássicos da saga. E além disso, eles ainda fizeram esse fanservice que me fez pular da cadeira.
Não! De verdade, nesse momento eu só conseguia pensar em uma coisa. Por que que os caras não exploraram esse tipo de coisa na história principal? Você vai mesmo só me incinerar e ver o que acontece? Falando sério, você realmente não montou um único... Bicho! O que é que eu tô fazendo aqui? Mimir. Mimir. Que é isso? Não. Não! Me tira daqui! Bicho! Que é isso? Me ajuda! Tô tentando! Bicho! Por favor! Ajuda! Isso era algo que eu genuinamente queria ter visto no God of War Ragnarok. O risco e o medo. Pois lá a história o tempo todo joga no seguro e simplesmente não tem coragem de criar um momento que brinca com a vida dos personagens e nos deixa com medo das consequências. Como eu já disse nas minhas reviews, nós simplesmente invadimos Asgard e derrotamos todo mundo sem nem mesmo demonstrar dificuldade nisso. Essa cena do Mimir, por mais que tenha sido um momento rápido onde o jogo já soluciona o perigo da cena, ainda assim me fez sentir uma sensação de perigo mesmo que brevemente. Nós já nos importamos com todos esses personagens da mitologia nórdica. O que faltou foi realmente momentos tensos como esse. Então, após subirmos novamente todos os níveis, nós finalmente voltamos para a sala onde o Kratos entende de uma vez por todas que quem deve ser sacrificado, na verdade, é ele. Quer saber? Esquece. Eu quero muito ver isso. Então, após ser incinerado, nós finalmente chegamos ao topo de Valhalla e descobrimos quem verdadeiramente está por trás disso. Tyr. O convite era seu. O que você quer? Eu sei o que você anda remoendo, espartano. Eu entendo melhor do que você imagina. A resposta que eu nunca encontrei até eu chegar aqui. Eras atrás, quando entrei por aquela porta. O que tem lá? Eu não tô aqui para responder isso. Só para ajudar no seu preparo. Por quê? Porque eu posso. Porque pra gente, lutar ocupa o corpo, enquanto a mente faz o resto. Porque você não tá pronto. Ainda. E depois de quase arrebentarmos a cara do Tyr, nós finalmente tentamos passar por essa bendita porta. Mas infelizmente, o Kratos ainda não está pronto, então o jogo nos faz voltar tudo do começo. E é agora que a encheção de saco vai para outro nível. Pois após derrotarmos o Tyr pela primeira vez, a gente tem que subir esse inferno de Valhalla outras centenas de vezes. Eu entendo que o modo roguelike se consiste nessa repetição constante, mas mesmo assim não é algo que me agrada. Pelo menos o jogo acaba compensando parte desses momentos tediosos, explorando ainda mais o passado da Grécia nos diálogos entre o Kratos e o Mimir. O dia que minha família morreu não foi a última vez que vi Calliope. Eu tinha viajado até o submundo para salvar o Hélio. Quando eu cheguei, ouvi a canção de Calliope no vento e achei ela nos Campos Elíseos. Fazia tempo que eu não sentia tanta alegria. Mas era outro truque dos deuses. Não era ela? Pior ainda, ela. A deusa do submundo queria destruir toda a criação, incluindo os Elíseos. Ela sabia que para enfrentá-la eu teria que deixar Calliope para trás para sempre. Então, depois de derrotarmos o Tyr pela terceira vez, nós finalmente atravessamos essa porta.
o que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou e o que não significou. Um deus da guerra. Um deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um deus dos tolos. Um deus da... esperança. Quando tudo está perdido. Você perdeu tudo. E todos. E se tornou. Não existe perdão para você. Você escolheu. Escolhi. E agora? Será que eu, esse mesmo homem, devo aceitar, tomar, proclamar, liderar, me colocar a serviço? Eu não sei. Mas eu tenho esperança. Você é cruel, arrogante e egoísta. Mas você é mais do que isso. Você sempre foi muito mais do que os outros viam. De verdade, eu realmente gostei dessa DLC. E até mesmo compensou um pouco a história do Ragnarok. O único problema é que essa premissa dessa história, do Kratos enfrentar e superar a si mesmo, e no final tomar o trono que há tanto tempo ele renegou, é muito superior ao que foi contado na história principal, o que aumentou ainda mais a minha indignação. Na verdade, as coisas poderiam ter acontecido de uma forma diferente. Como eu já disse, Kratos é quase um coadjuvante na história do Ragnarok, pois o motor que realmente move a história é o Atreus. Kratos só reage ao que acontece e não toma ativamente as rédeas das coisas. Tenho certeza que seria totalmente possível mesclar a história do Valhalla com Ragnarok, aonde enquanto o Atreus está movendo a trama do Ragnarok, o Kratos estaria movendo a sua trama pessoal. Assim a história teria uma dinâmica muito mais envolvente, além de nos dar um foco muito maior no verdadeiro protagonista do jogo. Mas enfim, tem muito mais sobre essa minha infame opinião sobre esse jogo nos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Obrigado por assistir e até mais.